Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar então prosseguimento à nossa disciplina de química orgânica. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da nossa aula de termodinâmica e cinética de reações, finalizando a unidade 1 da nossa disciplina, partindo então para a unidade 2, que são as reações em alcanos. Nós tratamos na nossa última aula sobre a energia livre de Gibbs, principalmente relacionada com a constante de equilíbrio, que é uma relação da concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, correto? E aí nós vamos ter uma relação quantitativa, prevendo para que lado nossa reação está deslocada. Se ela está deslocada para o lado dos produtos ou para o lado dos reagentes, conseguindo prever o quanto de produto ou o quanto de reagente que nós vamos ter. Entretanto, como eu disse também, a energia livre de Gibbs ela não nos dá nenhuma informação sobre a velocidade dessa reação, muito menos a constante de equilíbrio, porque são grandezas, são fatores termodinâmicos que afetam a reação. Para falar de velocidade de reação, nós falamos então de cinética de reação, certo? Para termos considerações sobre a cinética da reação, a gente precisa considerar uma coisa que a constante de equilíbrio e a energia livre de Gibbs não consideram, que é o estado de transição da reação e a energia necessária para atingir esse estado de transição. Porque para termos uma informação sobre a velocidade da reação, é necessário que saibamos a diferença de energia entre os reagentes e o estado de transição. Essa diferença de energia é conhecida como energia livre de ativação. Certo? Toda vez que vocês ouvirem falar de energia de ativação, nós estamos falando de um fator cinético que vai nos descrever a velocidade dessa reação, o quão rápido essa reação pode acontecer ou não, e ela é uma relação entre a energia dos reagentes e a energia necessária para atingir o estado de transição da reação. A energia livre de ativação ela pode ser calculada da seguinte forma, fazendo uma subtração, como eu disse anteriormente, da energia livre do estado de transição menos a energia livre dos reagentes. Quanto menor a energia livre do estado de ativação, mais rápida a reação será. A energia livre de ativação pode ser obtida matematicamente com a mesma equação da energia livre de Gibbs. O que nós vamos mudar? Utilizar a entalpia, a temperatura e a diferença e a variação de entropia, não mais dos reagentes e dos produtos, mas agora dos reagentes e do estado de transição. Para denominar isso, para sinalizar, para representar isso, lá na energia livre de Gibbs, nós utilizávamos essa bolinha sobrescrita. Agora, para sinalizar que nós estamos falando do estado de transição e não mais da relação entre produtos e reagentes, nós vamos utilizar uma adaga sobrescrita nas grandezas, que é aqui o ΔG, o ΔH e o ΔS. A temperatura permanece sem nenhuma alteração. Bom, qual que é a diferença entre a energia livre de Gibbs e a energia livre de ativação, para ficar bem claro para nós? A energia livre de Gibbs ela relaciona produto e reagente, certo? A energia do estado livre de ativação ela relaciona reagente e estado de transição. Eu vou colocar aqui o estado de transição, uma adagazinha aqui só para sinalizar. Então vejam aqui, a energia livre de ativação é a diferença de energia entre os meus reagentes e o meu estado de transição. Aqui também, energia livre de ativação, a diferença de energia entre os meus reagentes e o estado de transição. Percebam que quanto menor essa energia, mais fácil a reação vai acontecer, certo? Quanto maior essa energia, eu vou precisar adicionar muita energia ao sistema para que a reação aconteça. Aqui percebam que eu tenho reações que têm uma energia de ativação pequenininha, mais uma energia livre e uma energia livre de Gibbs negativa. Aqui eu tenho uma energia de ativação pequenininha e uma energia livre de Gibbs positiva. Aqui, por mais que eu tenha duas energias livres de ativação grandes, eu tenho aqui uma energia livre de Gibbs negativa, vai liberar energia para chegar nos produtos, e aqui eu vou precisar absorver energia para chegar nos produtos. Dessa forma, nós temos essas duas representações aqui, duas formas
de falar de estabilidade dos produtos formados. Nós temos a estabilidade termodinâmica e a estabilidade cinética. Se o ΔG com a bolinha ali, né, a energia livre de Gibbs é negativa, um produto termodinamicamente estável será formado. Já se a energia livre de Gibbs é positiva, temos um produto termodinamicamente instável. Por quê? Termodinamicamente estável porque ele tem uma energia menor do que os materiais de partida. Então, esse produto aqui, por exemplo, ó, ele tem um ΔG negativo. Os produtos são mais estáveis energeticamente do que os reagentes. Então, aqui nós temos produto termodinamicamente estável. Já nesse caso aqui, ó, percebam, nós temos aqui os reagentes e aqui nós temos o produto. O ΔG é positivo. Eu vou precisar entregar, a energia do produto é maior do que a energia do reagente. Nesse caso, nós temos um produto termodinamicamente instável, certo? Sobre a instabilidade cinética, se a energia livre de ativação é grande para uma reação, o produto será cineticamente estável, por sofrer uma reação lenta. Por outro lado, se a energia livre de ativação é pequena, o produto será cineticamente instável por sofrer uma reação rápida. O que isso significa? Significa o seguinte, imagina que nós temos esse produto, vamos pegar esses dois aqui, ó. São dois produtos termodinamicamente instáveis, porque eles têm uma energia maior do que os reagentes, tá? Aqui, ó. Produto, reagente. Eu vou colocar aqui, ó. Energia do produto é maior do que a do reagente. É termodinamicamente instável. Percebam que a diferença aqui, ó, a energia para atingir o estado de transição, nesse caso, é relativamente pequena. E nesse caso, é relativamente grande. O que está dizendo sobre a estabilidade cinética? Se a energia aqui é pequena, os reagentes podem ser convertidos em produtos, mas a barreira energética é muito pequena. Ele pode voltar, ó, fazer o caminho oposto na direção dos reagentes, porque essa barreira energética é pequena. Então, o produto pode se decompor facilmente. A reação acontece rapidamente, porque a barreira é pequena, mas o produto pode romper essa barreira e voltar para os reagentes e se decompor os reagentes novamente, certo? Então, nesse caso, nós temos um produto cineticamente instável e um produto termodinamicamente instável, porque a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes. Já nesse caso aqui, ó, percebam, a energia do estado de transição é muito alta. Então, se eu saio dos reagentes e chego até os produtos, a energia que eu preciso para voltar e atingir o estado de transição novamente e voltar aos reagentes é muito alta. Então, o meu produto é cineticamente estável. Eu estou garantido, porque essa reação precisou de muita energia para atingir o estado de transição e foi relativamente lenta, eu estou garantido que esse produto não vai tender a vencer essa barreira energética e voltar aos reagentes novamente. Por mais que seja uma reação termodinamicamente instável, porque os produtos são mais energéticos que os reagentes, ela é uma reação cineticamente estável, porque a energia rompida, né, ultrapassada para atingir o estado de transição é muito grande. Isso é uma garantia de que a reação não vai voltar, os produtos não vão se decompor aos reagentes. Mas atenção, quando os químicos usam o termo estabilidade, geralmente estão se referindo à estabilidade termodinâmica. Geralmente quando a gente fala, esse produto é estável, esse produto não é estável à temperatura ambiente, geralmente a gente está falando de estabilidade termodinâmica, a gente está falando se a energia que aquele produto demanda é muito baixa ou muito alta, certo? Mas aqui, em termos de cinética de reação, a gente também tem a estabilidade cinética e a instabilidade cinética, né, que está relacionada à energia que está sendo necessária para atingir o estado de transição. Então, quanto maior a energia que eu preciso para atingir o estado de transição, mais cineticamente estável é o meu produto. Quanto menor essa energia, mais cineticamente instável é o meu produto. Bom,
A velocidade de uma reação química, ela depende em geral de 3 fatores. O primeiro deles, o número de colisões entre as moléculas. Quanto mais colisões eu tiver, mais rápida a reação será. Por isso que a entropia, ela vale muito, ela conta muito, porque ela está envolvida aí com o movimento das moléculas, né? Então, quanto mais eu desorganizo, quanto mais essas moléculas estão desorganizadas no sistema, maior é a probabilidade que elas se choquem e as novas ligações sejam formadas. O segundo fator que altera, né, a velocidade da reação é a fração de colisões que ocorre com uma energia adequada. Deve ser uma fração de colisões suficiente para romper a barreira energética. Então não é só colidir, tem que colidir com energia adequada e também com uma orientação adequada, que é o terceiro fator que depende. Então, colide com uma energia correta e tem que colidir com uma orientação correta para que o nucleófilo colida com o eletrófilo e nós podemos, então, formar uma nova ligação, voltando lá naquilo que falamos anteriormente. Mas a pergunta que surge é, experimentalmente, como que a gente altera esses parâmetros? Bom, o jeito que eu já falei anteriormente é com a temperatura. Com a temperatura a gente consegue mexer na energia livre de Gibbs porque a gente está principalmente entregando mais energia para o sistema, tá? A gente está entregando mais energia para o sistema e também a gente está mexendo com a entropia. Então, aumentar a temperatura é uma forma de aumentar a velocidade. Mas uma segunda forma, mais assim interessante, experimentalmente falando, é mexendo na concentração dos reagentes. Por quê? Se eu aumento a quantidade de reagente no meio reacional, eu vou favorecer a colisão das moléculas, porque eu vou ter mais molécula ali no meio, né? Se eu aumento a concentração, eu vou ter mais molécula. E enquanto eu tenho mais molécula, a probabilidade de choque é muito maior. Eu aumentando a quantidade de moléculas, aumentando a concentração, eu aumento a fração que vai colidir na energia certa e a fração que vai colidir na orientação certa. Basicamente porque eu tenho mais moléculas. Então, a minha fração, a probabilidade dessa colisão ser na energia adequada e na orientação adequada, aumenta simplesmente pela maior quantidade de molécula que nós temos. Então, vamos imaginar uma reação do reagente A sendo convertido para o reagente B. Nesse caso, nós chamamos uma reação de primeira ordem. Por quê? Porque nós temos apenas um reagente, a velocidade dessa reação vai depender apenas da concentração desse único reagente. Nós temos esse sinal aqui, por exemplo, de proporcionalidade. Então, a velocidade ela vai ser proporcional à concentração de A. Se eu quiser dizer que se eu quiser transformar esse sinal para um sinal de igualdade, que é o que acontece aqui, matematicamente eu vou ter que gerar uma constante K multiplicando a concentração desse reagente A. Dessa forma, eu tenho aqui uma equação de velocidade para uma reação de primeira ordem. Como que eu calculo a velocidade de uma reação de primeira ordem? Eu multiplico uma constante K dessa reação pela concentração dos reagentes. Então perceba que a velocidade é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, porque eu estou mexendo nesses três parâmetros. O número de colisões, a energia da colisão e a orientação da colisão. Todos esses fatores aumentam de probabilidade à medida que eu tenho mais reagente, mais substrato. Imagine a reação entre dois reagentes A e B para formar um produto C. Nesse caso, nós temos uma reação de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque agora eu não tenho mais um reagente, agora eu tenho dois reagentes. E a velocidade da minha reação vai ser descrita pela constante K, uma constante de velocidade, multiplicando a concentração de ambos os reagentes. O que implica na prática essa constante K? Então, imagine que nós tenhamos lá no livro ou na literatura, em algum lugar, uma dada reação e a constante K, né, a constante de velocidade dessa reação, ela é apresentada para nós. O que implica saber o valor dessa constante K? Bom, implica em saber o quão rápido essa reação vai acontecer, só pelo valor da constante K. Porque se eu tiver uma constante K muito alta, isso vai nos indicar que o estado de transição aqui,
que vai ser atingido, a energia para atingir esse estado de transição é baixa, porque a velocidade é diretamente proporcional à constante K. Por outro lado, se eu tenho um valor numérico da constante K muito baixo, eu vou ter a tendência de ter uma energia para atingir o estado de transição bem maior. Então eu já vou conseguir prever uma informação cinética sobre essa reação. Eu não tenho mais uma informação termodinâmica, agora eu tenho uma informação cinética. Agora eu sei que essa reação é rápida ou é lenta. Não, eu não consigo com outros parâmetros eu vou dizer se vai formar mais produto ou se vai formar mais reagentes. Mas com o parâmetro cinético, né, com a constante de velocidade K, eu consigo prever se a reação é rápida ou se a reação é lenta. Quanto maior o número de K, é como eu disse, mais rápida e vai ser mais fácil porque a energia para atingir o estado de transição é menor. Quanto menor o valor numérico de K, mais lenta e mais difícil a reação, porque eu vou ter um valor para atingir o estado de transição muito maior. Coisas importantes sobre a constante de velocidade K, ela não depende da concentração dos reagentes. Ela é independente dessa concentração, mas ela é dependente da temperatura do sistema, e aí vai voltar lá na energia livre de Gibbs que eu falei para vocês. A entalpia, a entropia são valores tabelados. Né? Então, como que eu mexo na energia livre de Gibbs? Com a temperatura, mexendo na temperatura. E aqui, como que eu mexo na velocidade, em quão rápido essa reação vai acontecer? Também com a temperatura. A equação de Arrhenius, né, é essa equação aqui, ó, que coloca a constante K em relação à temperatura. Então, nós temos A, que é um fator de frequência, está relacionado com as colisões adequadamente orientadas. Né? Então, esse termo aqui, ó, A, ele está relacionando as colisões adequadamente orientadas. Enquanto que esse termo aqui, ó, o exponencial de menos E dividido por RT, corresponde à fração de colisões que possuem o mínimo de energia para atingir o estado de transição. Então percebam que eu tenho uma constante K em relação à temperatura. Se eu jogo o logaritmo de todo mundo aqui, eu vou chegar nessa nova equação. Resolvendo a equação de Arrhenius, nós vamos ter uma informação bastante importante que às vezes muitos de nós não sabemos quando trabalhamos no laboratório, de que o aumento de 10 graus de temperatura em um sistema pode dobrar matematicamente, né, resolvendo essa equação, a constante de velocidade K e, consequentemente, dobrar a velocidade da reação. Então, você está trabalhando no laboratório lá. Você quer ver se a tua reação aumenta a velocidade ou não? Não vai lá e vai aumentar 50 graus ou 100 graus de uma vez. Vai aumentando a velocidade dessa reação gradativamente de 10 em 10 graus e observando, experimentando para ver se você vai ter uma aceleração da reação ou não. Porque se você faz um aumento de 50 graus de temperatura, você pode decompor toda a reação porque você está fornecendo mais energia do que ela precisa. Então aqui é uma informação bastante interessante da equação de Arrhenius, fazendo uma relação entre a constante de velocidade K e a temperatura da reação, que aumentando 10 graus pode-se até dobrar a constante de velocidade e, consequentemente, dobrar a velocidade de uma reação. Certo, pessoal? Essa foi nossa aula de termodinâmica e cinética de reações. Terminamos aqui a nossa unidade 1 e agora partiremos para a nossa unidade tratando sobre as reações dos alcanos. Ok? Nos vemos na próxima aula. Um forte abração a todos e até mais.